Groenlândia, saiba que o próprio nome em si é uma mentira. A Groenlândia não tem nada de verde, ela é completamente branca. De uma brancura impossível e infinita, qual a sua vastidão? A ilha possui uma área de 2,166 milhões de quilômetros quadrados, o que a torna maior que o Alasca. Mais desolado que a costa da Antártica, entre a Europa e a América do Norte, sem ser tocado por nenhum dos dois. E ainda assim, o que realmente sabemos sobre este lugar para a maior parte do mundo é um alerta climático, uma lembrança gelada esquecida, um cemitério viking. E sim, essas coisas existem, mas a Groenlândia é muito, muito mais. 80% de toda a ilha está sob uma camada de gelo. Não é neve que derrete quando chega a primavera. Gelo 1.700.000 quilômetros cúbicos de volume. Se ele derretesse, os oceanos subiriam cerca de 7 metros e as cidades seriam todas inundadas. O gelo não é apenas decoração, é a própria ilha. E está vivo. Esta não é uma história sobre sobrevivência, embora pessoas sobrevivam aqui. Não é sobre beleza, embora a beleza exista na violência. Esta é uma história sobre o gelo, como ele molda cada coisa, como ele guarda todas as memórias. E como, após 500 mil anos, está a começar a esquecer, do coração da calota polar até as margens onde encontra o mar, de cidades agarradas à rocha, a caçadores a atravessar o oceano gelado. Nós acompanhamos o gelo, e é o gelo que nos conta a história. A vasta camada de gelo da Groenlândia, quando vista de cima, parece ser absolutamente nada. Não há árvores, nem rochas, nem qualquer tipo de cor. Tudo é apenas branco, estendendo-se até atingir a curvatura da própria Terra. O horizonte simplesmente não existe por aqui. O céu e o gelo se fundem em uma única e pálida ausência absoluta. Os números não se captam bem. 1,7 milhões de quilômetros cúbicos, espessura média de 1.500 metros e, em alguns pontos, 3.000. 3 quilômetros de gelo, empilhado e comprimido, exercendo pressão sobre uma rocha que não vê a luz do sol há 100 mil anos. Se você estivesse no seu centro e caminhasse em qualquer direção, levaria dias para chegar à pedra. Isto não é terra coberta por gelo, é o próprio gelo que mantém a terra cativa, aprisionada sob a sua imensa massa. Este gelo não se move como a água, nem mesmo como os glaciares nas suas extremidades.
Aqui no centro, ele se desloca apenas alguns milímetros por dia, de maneira imperceptível. É como um glaciar em câmera lenta, que se expande para fora sob o seu próprio peso. A superfície parece estar imóvel, congelada. Mas abaixo, nas camadas profundas onde a pressão transforma o gelo em outra coisa, ele flui. Rachaduras percorrem a superfície. Correntes de degelo congeladas no meio do fluxo esculpem canais azuis através do gelo, criando uma rede intrincada de passagens que se estendem por quilômetros. É um mundo oculto, de beleza gélida e movimento constante, onde a natureza revela sua força e complexidade de formas surpreendentes. Por toda a parte, o vento, ele não cessa de soprar. Ele alisa a superfície, a pule, apagando qualquer vestígio do que existia antes. No ponto mais elevado, onde o gelo é mais espesso, os humanos construíram um posto avançado, uma estação de cume, a 3.200 metros acima do nível do mar. No inverno, as temperaturas podem despencar para incríveis 70 graus Celsius negativos. Nesse ponto, o frio deixa de ser apenas clima e se torna pura física. A respiração congela antes de sair da sua boca. Metal se estilhaça como vidro. A estação está assentada sobre estacas, elevadas acima do gelo. Construções ancoradas diretamente na superfície seriam esmagadas, soterradas e completamente apagadas. Aqui, cientistas perfuram, retiram cilindros de gelo, núcleos que vão centenas de metros para baixo. Cada camada é um ano. Cada bolha aprisionada em seu interior contém um ar milenar. O gelo se lembra do que o próprio planeta há muito esqueceu. E sob a superfície, o gelo revela o que recorda. Onde a massa se move a velocidades diferentes, a tensão aumenta, a superfície racha. As fendas rasgam o gelo, caindo a 30, 40, 50 metros de profundidade, mergulhando na escuridão. Vistas de cima, elas se assemelham a cicatrizes, como relâmpagos gravados na pele branca. Mas, por dentro, o gelo brilha azul. Não azul celeste, mas elétrico. É a cor da pressão, do tempo comprimido. As rachaduras revelam o que a superfície esconde, as camadas. Camadas sedimentares empilhadas como páginas de um livro, cada uma um inverno, cada uma um registro da neve que caiu quando os mamutes ainda caminhavam pela terra. A cor azul vem da densidade. Durante milênios, a neve se comprime e se transforma em gelo. O ar é expulso. O que permanece absorve todas as cores, com exceção do azul. A luz que consegue escapar é a luz que realmente sobrevive. Geólogos as chamam de camadas de pressão. Alpinistas as consideram belas.
O gelo não lhes dá nome algum. Simplesmente continua a rachar, a mover-se, a fraturar sob o seu próprio peso impossível. Cada fenda é uma ferida, cada ferida revela uma linha do tempo. No interior, minúsculas bolhas, uma atmosfera ancestral selada e aprisionada. O gelo guarda e preserva o que o ar foi outrora. Os núcleos contam uma história, não de uma mudança gradual, mas sim de um colapso. As temperaturas despencaram em décadas, não? Os climas mudavam como interruptores. O fim das eras glaciais não foi lento. Aconteceram rápido numa vida humana. A calota de gelo expira lentamente, imperceptivelmente, mas move-se, ela se lembra. E, sob a sua vasta superfície, em camadas empilhadas como páginas de um livro, reside a história do frio. 500 mil anos de neve acumulada, comprimida em um profundo e gélido silêncio. O coração congelado pulsa, não com o calor que aquece a vida, mas com o peso de uma carga imensa. O gelo avança, lento e inexorável, e quando finalmente atinge a beira do abismo, ele se estilhaça em 1000 pedaços. Ilulissat, o nome significa icebergs. Não é metáfora, é um fato. De cima, o fiord está abarrotado deles, centenas, milhares, brancos e azuis, geométricos e caóticos, à deriva em direção ao mar. Alguns do tamanho de casas, outros com a imensidão de montanhas. O fiord se estende por 40 quilômetros para o interior, um canal estreito e profundo esculpido por geleiras ao longo de milênios. Na sua foz, icebergs se amontoam, encalhados no fundo raso. Eles aguardam pacientemente, derretem e se fragmentam. Lentamente, eles se soltam e flutuam livremente, adentrando a Baía de Disco e, em seguida, o vasto oceano. A pequena cidade de Ilulissat está localizada na beira do fiord. 4.500 pessoas vivem ali, em casas coloridas, vermelhas, amarelas, azuis, que se empilham sobre a rocha. Atrás delas, o gelo, sempre o gelo, imponente e eterno. À frente, encontra-se o porto, onde barcos de pesca navegam entre icebergs do tamanho de edifícios. Muitos turistas vêm para cá. Eles caminham pelo calçadão, com suas câmeras prontas, esperando pelo espetáculo. E o gelo, ele realmente entrega. Não no prazo, mas ele entrega. Os icebergs vêm de um único lugar, um glaciar que nunca para, Jakobshavn, ou Sermeck-Kujalleq, em groenlandês, o glaciar de movimento mais rápido do planeta. Ele avança 40 metros todos os dias. Não é uma metáfora, são 40 metros. O gelo não flui como a água, ele range, se fratura e avança sob a pressão da imensa camada de gelo que está por trás. No ponto final, onde a geleira encontra o mar, a face de gelo se eleva a 100 metros.
Uma parede vertical, marcada e fraturada, com suas camadas azuis e brancas comprimidas ao longo de séculos, está agora exposta. A face é instável. Ela precisa ceder. A física exige isso, e assim acontece. Sem aviso, um estalo seco e agudo como um tiro de espingarda, depois um rugido. Uma secção do tamanho de um edifício de apartamentos desprende-se, inclina-se para a frente e desaba no fiord. O impacto lança água a 50 metros no ar. Ondas irradiam para fora, balançando barcos a 1 quilômetro de distância. Trovão feito de gelo. O som ecoa por quilômetros de distância. Em Ilulissat, as pessoas param, ouvem mais um. O glaciar está se desprendendo de novo. Acontece todos os dias, por vezes de hora em hora. O gelo que se quebra hoje caiu como neve há séculos. Viajou do interior, comprimido sob o seu próprio peso, e fluiu para o mar. E agora, em segundos, ele colapsa. Jakobshavn desprende 35 bilhões de toneladas de gelo por ano, o suficiente para cobrir um pequeno país, o suficiente para elevar o nível do mar anualmente de forma mensurável. O gelo não se importa. Ele avança porque é a sua natureza. E quando chega à beira, ele desaba. O glaciar Jakobshavn é famoso, filmado e estudado, mas não está sozinho. O glaciar é aqui, situado mais ao norte, é menor, mas igualmente implacável. A sua frente é mais baixa, mais acessível. Passeios de barco levam turistas a 1 quilômetro de distância. O Camp Eck, um alojamento situado na margem, oferece acomodações com uma vista deslumbrante para o gelo, para a espera constante. A imponente geleira avança, a sua frente terminal se fragmenta, e é por isso que as pessoas com café, com câmeras, observando uma parede de gelo que não respeita os seus horários. E então acontece uma rachadura, um bloco se inclina, cai. O impacto é menor que em Jakobshavn, mas não menos dramático. As ondas avançam com força em direção à costa. O barco balança de um lado para o outro. Alguém ri de nervoso. O glaciar segue, indiferente a tudo. O que levou 10 mil anos para se formar desmorona em apenas 10 segundos. As pessoas tomam seu café da manhã enquanto montanhas caem no fundo do mar. Os icebergs, uma vez desprendidos, derivam para o sul, para um lugar onde o mar se torna o seu cemitério. A Baía de Disco, onde os icebergs saem do fiord de Ilulissat e entram no vasto oceano. A baía é ampla e aberta, não está lotada. Os icebergs flutuam bem espaçados, capturando a luz do sol. Alguns são brancos. Outros são azuis. Não um azul pálido, mas elétrico, a cor da pressão, do tempo que foi comprimido. A luz do sol atinge as bordas. O gelo brilha.
No verão, as baleias jubarte se alimentam por aqui. Elas vêm à superfície entre os icebergs, exalam nuvens de vapor e mergulham. O krill se aglomera perto do gelo. As baleias o seguem. A vida se alimenta de... À meia-noite, o sol permanece baixo, quase tocando o horizonte. Não se põe, nem sequer nasce, apenas descreve um círculo. Os icebergs brilham com um tom dourado, depois rosado, e então dourado novamente. A água reflete intensamente essa luz. O gelo se transforma em escultura. Monumentos temporários, à pressão e ao tempo. Os icebergs flutuam, derretem e se dividem em pedaços cada vez menores. Alguns duram dias, outros duram anos. Eventualmente, eles se dissolvem no oceano, retornando ao ciclo da água que deixaram há milênios. As geleiras se desprendem, os icebergs flutuam à deriva. O mar os engole lentamente e o gelo continua a se mover porque não tem outra escolha. O gelo se move, se quebra, se arrasta. Mas onde encontra a terra, os humanos tentam ficar. Nuuk se ergue da rocha em blocos de cores vibrantes: vermelho, amarelo, azul, verde, casas empilhadas contra os penhascos cinzentos, como se a tinta pudesse conter a vasta e fria monocromia. Cerca de 19.000 pessoas vivem aqui, um terço da população da Groenlândia, espremido numa cidade que não se espalha. Ela se agarra, atrás dos prédios, a camada de gelo, sempre visível, sempre branca. À frente, o fiord. Icebergs flutuam pelo porto como navios em movimento lento. Nuuk é a capital da Groenlândia. Tem o que as capitais têm: edifícios governamentais, universidades, centros comerciais, engarrafamentos. E, no entanto, nenhuma estrada sai da cidade. Para ir a qualquer outro lugar, você voa, ou espera o mar descongelar, ou pega um... A cidade foi fundada em 1728 por Hans Egede. A sua estátua ergue-se no porto colonial, de frente para o mar. Atrás dele, a cidade moderna surge. Blocos de apartamentos de estilo soviético, torres de vidro, casas de madeira do século XIX, camadas de história comprimidas. O Centro Cultural Katuak, com um design que evoca a aurora boreal, acolhe concertos e conferências. No seu interior, as pessoas debatem políticas em groenlandês e dinamarquês. No exterior, pescadores descarregam alabote fresco no porto. Ambos são Nuuk, ambos são a Groenlândia. Essa contradição não se resolve. Ela simplesmente existe. Nuuk possui cafeterias, supermercados bem abastecidos com vegetais importados. Mas, ao sair dos limites da cidade, não há absolutamente nada. Nenhuma fazenda, nenhum subúrbio, apenas rocha, gelo e... A cidade existe não por ser convidada pela Terra, mas sim porque os humanos recusam a alternativa. Ao norte de Nuuk, a segunda maior cidade fica em outra extremidade, Sisimiut, 5.500 pessoas. Nenhuma estrada a conecta a lugar algum. Os suprimentos chegam de barco no verão, quando o porto congela. Helicópteros. É uma ilha de habitação completamente cercada pelo nada.
A economia local baseia-se na pesca, alabote, camarão e lagostim. Os barcos partem ao amanhecer, regressam ao anoitecer, descarregando no porto. Os peixes são então embalados, congelados e enviados para o sul, e o ciclo se repete incessantemente. Mas os trenós de cães ainda existem em maior número que os carros, não para os turistas, mas sim para o trabalho. A cada inverno, os trenós fazem a corrida de Sisimiut até Kangerlussuaq. São 160 quilômetros sobre o gelo, a tundra e lagos congelados. Esta é a corrida de trenós puxados por cães mais longa de todo o mundo. Os trenós conseguem chegar a lugares onde as máquinas não podem ir. Montanhas se erguem, imponentes, atrás da cidade, desoladas e de um tom marrom. Nenhuma árvore, nada de verde. No inverno, a neve cobre completamente tudo. No verão, a rocha fica totalmente exposta, riscada por veios de água do degelo. Casas coloridas alinham-se ao longo do porto. Além delas, apenas o vazio. Alguns assentamentos sobrevivem, outros simplesmente não. Kulasat, uma cidade de mineração de carvão construída em 1924, localizada na costa noroeste. No seu auge, cerca de 1.200 pessoas viviam ali. Mineiros, famílias, crianças. Eles construíram uma escola, um hospital e fileiras de casas de madeira pintadas de vermelho e verde. O carvão se esgotou em 1972. A mina fechou, as pessoas partiram, as casas permanecem, telhados desabados, janelas vazias, portas penduradas e abertas. O Ártico preserva o que destrói, mas lentamente. A tinta descasca, a madeira apodrece, mas não rápido. 50 anos depois, a cidade ainda é reconhecível, congelada no abandono. Máquinas enferrujadas jazem onde foram deixadas, vagões de carvão sobre trilhos, esteiras transportadoras, a infraestrutura da indústria tomada pelo vento e pela neve. Ninguém mora aqui agora. O vento sopra por casas vazias, portas pendem abertas, à espera de ninguém. O Ártico preserva aquilo que destrói lentamente. Mas alguns assentamentos persistem contra a razão. Umanak, a Montanha Vermelha, em forma de coração, com 1.170 metros de granito cor de ferrugem, destacando-se contra o branco, inconfundível do mar, inconfundível do ar. A montanha domina toda a paisagem. Abaixo dela, 1.300 pessoas vivem numa ilha, sem ponte, sem estrada. O mar, ao descongelar, os conecta com o resto do mundo. Quando congela, usam trenós de cães e helicópteros. A economia da cidade é baseada na pesca e na caça de focas, atividades tradicionais e modernas. O lar das crianças fica perto do porto, um edifício amarelo brilhante. Crianças órfãs e vulneráveis de toda a Groenlândia vêm para cá. A montanha vela por eles. Ela tem velado por mais tempo do que a Groenlândia tem um nome. No inverno, a ilha está aprisionada pelo gelo. No verão, icebergs à deriva passam, desprendidos das geleiras do norte. A montanha permanece, pedra vermelha, indiferente às estações. Nuuk, Sisimiut, Uummannaq, cidades, vilas e pequenos povoados, que são apenas pequenos pontos na borda de um gelo infinito. Eles não existem porque a Terra os convida, mas porque as pessoas se recusam a ir embora. Nenhuma estrada os conecta. O mar, ou o gelo, decide se eles vivem ou morrem. E, no entanto, as pessoas ficam, constroem escolas, pintam casas de vermelho e amarelo, como se a cor pudesse conter o branco. Mas, mais ao norte, a escolha se torna mais difícil.
Qaanaaq, lar de 600 pessoas, no limite do mundo. A cidade mais setentrional de Groenlândia se aninha numa costa congelada. O gelo marinho se estende até o horizonte, nem verde, nem marrom, apenas branco, cinza e os pontos brilhantes das casas pintadas, vermelhas, amarelas, azuis, encostadas na rocha. Aqui, a escuridão do inverno dura 4 meses. O sol não nasce, não se põe, simplesmente não aparece. Quando ele retorna em fevereiro, as pessoas se reúnem lá fora. As crianças que nasceram em novembro o veem pela primeira vez. No verão, é o oposto. O sol circunda o céu, nunca mergulhando abaixo do horizonte. À meia-noite parece meio-dia. O tempo se torna estranho. O sono vira uma negociação. Os povos Thule estão aqui há 4.500 anos, não apenas sobrevivendo, mas realmente vivendo. Há uma diferença significativa. Os trenós puxados por cães estacionam do lado de fora das casas, exatamente como se fossem carros. Peles de foca secam em estrados de madeira, esticadas e raspadas. Caçadores consultam as previsões meteorológicas nos seus smartphones e depois atrelam os cães da mesma forma que os seus avós faziam. O moderno e o tradicional não entram em conflito aqui. Eles coexistem porque ambos são necessários. A economia é muito simples. Caçar ou comprar o que os caçadores conseguem. Não existe uma terceira opção. O mar provê quando está congelado o suficiente para atravessar. Quando descongela, os barcos provêm. O período entre quando o gelo é fino demais para andar e grosso demais para navegar é chamado de tempo da fome. Qaanaaq existe porque as pessoas recusam a alternativa. O trenó corta o gelo marinho, 9 cães espalhados à frente. Visto de cima, a equipe parece um ponto minúsculo. O gelo é a totalidade. O branco se estende em todas as direções, quebrado apenas por cristas de pressão onde as placas colidem e se dobram para cima. O horizonte é uma linha que nunca chega. Os cães de trenó da Groenlândia são perfeitamente construídos para isso. Têm pelagens duplas e espessas, peitos largos e patas que não congelam mesmo a 40 graus negativos. Foram criados aqui por milênios, adaptados até o nível celular. A formação é deliberada. Não é uma linha reta, mas um leque, cada cão no seu próprio rasto. No gelo irregular, eles podem se espalhar, encontrar o seu próprio caminho. Se um cair no gelo fino, os outros não o seguem. O caçador não grita ordens. Os cães leem o gelo muito melhor do que ele. Quando o cão guia, abranda, com as orelhas atentas, o caçador presta muita atenção. Os cães conseguem sentir o cheiro dos buracos de respiração das focas debaixo de 1 metro de neve. Eles conseguem sentir o gelo fino antes mesmo que ele comece a rachar. Uma motoneve é, sem dúvida, mais rápida, mas ela não tem a capacidade de cheirar, nem de sentir o perigo. E quando ela quebra a 50 km de distância da cidade, ela simplesmente fica lá, quebrada. O trenó move-se a 20, por vezes 30 quilômetros a cada dia. Lento para os padrões modernos, mas rápido o suficiente para 4.500 anos.
O conhecimento que guia esta jornada não tem manual. Um caçador aprende o gelo com o pai, como soa quando é seguro, como dobra antes de rachar, quando atravessar, quando esperar. Isso não é ensinado em salas de aula. É ensinado em movimento, em silêncio, em erros que não podem ser repetidos. O gelo fala, mas somente para quem está disposto a ouvir. Os cães levam o caçador até a foca. Então, paciência. O caçador fica agachado num buraco de respiração. Está agachado há 2 horas. Focas são mamíferos. Elas precisam subir à superfície para respirar. No inverno, quando o mar congela completamente, elas mantêm buracos, pequenas aberturas que ficam abertas com subidas repetidas à superfície. Uma foca pode ter 5, 10, 20 buracos em 1 km². O caçador escolhe um e espera. Menos 30 graus negativos, o vento a raspar no gelo, as pernas com cãibras, os dedos dormentes mesmo dentro das luvas de foca, à espera. A foca vem à superfície sem qualquer aviso. Apenas uma respiração por 3 segundos. O arpão atinge o alvo ou falha. Se o tiro falhar, a foca desaparece. O respiradouro vira só mais um círculo de gelo. O caçador não erra. De volta a Kanak, a foca é esfolada no gelo, bem em frente à casa, com o sangue manchando a neve branca. A faca trabalha rapidamente. O frio intenso torna tudo quebradiço. A carne é então dividida. Primeiro a família, depois os vizinhos e, por fim, qualquer um que peça. A pele vira camix, botas que não congelam, não racham. A gordura vira combustível historicamente. Hoje, óleo para aquecer, mas o conhecimento antigo permanece por precaução. Não se perde absolutamente nada, não por uma questão de virtude, mas porque não há mais nada. O povo Tula tem caçado neste gelo há 4.500 anos. Vão caçá-lo amanhã. Os seus filhos aprendem a ler o gelo da mesma forma que as crianças do sul aprendem a ler livros. Quando atravessar, quando esperar, como o gelo soa quando te aguenta e como soa antes que não aguente mais. O povo Tula caça há 4.500 anos, mas não foram os primeiros a tentar. Muros de pedra, sem telhado, erguem-se na relva verde. Nenhum vestígio de madeira resta, apenas a rocha. Por trás das ruínas, o fiord se estende amplamente. Icebergs flutuam e passam. Ovelhas pastam. A igreja é pequena. O vazio que a cerca é imenso. A igreja de Hvalsey, construída no século XIV por colonos nórdicos. Muros de pedra ainda de pé. O telhado se foi, e as pessoas que o construíram também. Os vikings chegaram em 982. Erik, o Vermelho, exilado da Islândia por assassinato, navegou para o oeste. Ele encontrou fiordes profundos, grama verdejante e terras de pastagem de verão.
Ele a chamou de Groenlândia, não porque era verde, mas porque o nome atrairia colonos. Funcionou. As famílias vieram. Construíram fazendas, criaram ovelhas e gado, edificaram igrejas de pedra e turfa. No seu auge, cerca de 5.000 nórdicos viviam aqui. Eles comercializavam marfim de morsa e peles para a Europa. Estabeleceu um bispo, criou uma sociedade. Em 1450, eles se foram. O clima esfriou, o comércio ruiu. Os Inuit sobreviveram. Os Vikings não sobreviveram. O gelo não liga para a sua ancestralidade. O primeiro assentamento nórdico foi a fazenda de Erik, o Vermelho, Brattahlid, agora chamada Cassiarsuk. Vastos campos relvados se estendem em direção ao fiord, pontuados por fundações de pedra onde outrora se erguiam longhouses. Uma casa nórdica reconstruída está situada nas proximidades. Paredes de turfa, tetos baixos e, no seu interior, apenas esta fazenda, Leif Erikson navegou para o oeste. Por volta do ano 1000, ele chegou à América do Norte, a Vinland, que é a Terra Nova, 500 anos antes de Cristóvão Colombo. No entanto, os vikings não permaneceram lá. A terra estava a uma distância excessiva e os povos indígenas eram muito hostis. Eles regressaram à Groenlândia. E então a Groenlândia também passou a ser muito distante. A fazenda já não existe. A relva cobre o que o fogo outrora aqueceu. O fiord reflete as montanhas. O gelo move-se à deriva. Os Vikings deixaram ruínas. Séculos mais tarde, um outro império deixou as suas ruínas. Umas ruínas ainda mais estranhas. Kangelinguit, uma base naval que foi construída na década de 1950, de origem americana e dinamarquesa. Infraestrutura da Guerra Fria. A base abastecia a base aérea de Thule. Ao norte, monitorava submarinos soviéticos no Atlântico Norte, depósitos de combustível, quartéis, hangares. Foi fechado em 2013. A necessidade estratégica deixou de existir. Os edifícios permanecem. Concreto, metal, pintura descascando, janelas quebradas, equipamento deixado para trás, demasiado caro para ser removido. Tanques de combustível enferrujados jazem na encosta da colina. Placas em inglês e dinamarquês desbotam sob o sol. A natureza retoma seu espaço, mas lentamente. O Ártico preserva a putrefação.
base não é antiga. Há pessoas vivas hoje que se lembram dela em funcionamento e já é uma ruína. Infraestrutura moderna, abandonada tão rapidamente quanto foi construída. Os vikings desapareceram há 600 anos. Esta base sumiu há uma década. Ambas são ruínas agora. Estas ruínas são costeiras, de fácil acesso, mas a maior vastidão da Groenlândia encontra-se noutro lugar, Scoresbysund, o maior sistema de fiordes do mundo. De cima, parece uma fratura. A terra se divide em ramificações, cada uma delas do tamanho de um mar. Montanhas se erguem a 2.000 metros, diretamente da água. Icebergs flutuam, minúsculos diante de tamanha imensidão. Nenhuma cidade, nenhuma estrada, nenhum som. O fiord se estende por 350 quilômetros para o interior. Os braços se dividem em outros braços. Atravessá-lo de barco leva dias. Para compreendê-lo, leva muito mais tempo. Existe apenas um assentamento. Itokortormit, com 400 pessoas, a cidade mais isolada de toda a Groenlândia. Mais ursos polares vivem na região do que humanos. A cidade existe porque a Dinamarca decidiu que deveria, não porque a Terra a convidou. O resto é pura vacuidade. Bois almiscarados pastam, quase invisíveis na imensidão da tundra. Raposas caçam em completo silêncio. Ursos patrulham o gelo que se estende para além da compreensão. No inverno, nada se move, nem o vento perturba a quietude. A igreja de Hvalsur ainda se mantém de pé. Kanglingit está a enferrujar. Scoresbysund continua vazio, de uma vastidão impossível. O gelo tem a capacidade de preservar aquilo que ele próprio destrói: pedra, metal, corpos. O tempo aqui não apaga, ele congela, e o que está congelado espera. O gelo preserva o passado, mas o que ele está fazendo com o futuro? Tasiilaq fica entre montanhas que se erguem como imponentes muralhas, e Groenlândia Oriental é a pura verticalidade. Picos sobem 2.000 metros diretamente do mar, são irregulares, alpinos cobertos de neve o ano inteiro. A cidade se aconchega à sombra deles. 2.000 habitantes, casas coloridas, espremidas contra a pedra. O fiord de Sermelek se estende à nossa frente, abarrotado de icebergs, azuis, brancos, geométricos. Eles flutuam pelo porto como navios lentos. Em 1980, o fiord congelou de novembro a maio. Caçadores cruzavam o gelo marinho para chegar às áreas de caça. Atualmente, o gelo chega tarde e parte mais cedo. Em alguns invernos, simplesmente não congela de forma alguma.
Os caçadores esperam, ou pegam barcos, ou simplesmente não caçam. A mudança que ocorre não é nada sutil. Ela é sentida na pele, é visível e pode ser medida. A geleira Helheim não recua de forma silenciosa. O seu término é uma parede vertical, gelo com 100 metros de altura, de frente para o mar. Está marcado por cicatrizes e fraturas. Camadas de branco e azul, comprimidas por milênios, agora estão expostas. Cientistas têm medido Helheim desde o ano 2000. Os dados são absolutamente inequívocos. Desde 2000, o glaciar recuou 7 quilômetros. 7, não em milênios, mas em 2 décadas. A parede de gelo recua ano a ano. Onde antes estava o glaciar, agora é fiord. Filmagens em time-lapse condensam anos em segundos. No inverno, a geleira avança ligeiramente, a neve se acumula. No verão, a geleira recua dramaticamente. Blocos de gelo se desprendem e riachos de água de degelo esculpem a superfície. O resultado final é bem claro: para trás, sempre para trás. Os eventos de desprendimento de gelo são maiores e mais frequentes. Grandes seções, do tamanho de edifícios, se desprendem e caem na água. O som se propaga longe. Um estalo, um rugido, silêncio. Ondas se irradiam. Novos icebergs flutuam onde geleiras estavam há poucos instantes. Helheim contribui mensuravelmente para a subida do nível do mar, não hipoteticamente, mas mensuravelmente. Bilhões de toneladas de gelo convertidos em água entrando no oceano todos os anos. O glaciar não se apercebe, ele simplesmente responde à temperatura, à pressão, à física. Gelo em água. Memória em oceano. Helheim é uma geleira. A borda da camada de gelo tem 44 mil quilômetros de costa e tudo está mudando. Parque Nacional do Nordeste da Groenlândia, 972 mil quilômetros quadrados. Maior que todos, exceto 30 países. Ninguém vive aqui, nem um único residente permanente. As estações de pesquisa funcionam durante o verão. Cientistas realizam medições, coletam amostras e documentam. Durante o inverno, as estações são fechadas. O parque é então deixado completamente entregue a si mesmo. Os bois almiscarados pastam na tundra que se estende para além da compreensão. Peludos pré-históricos sobreviveram à última idade do gelo. Foram caçados até a extinção na Groenlândia nos anos 1800. Reintroduzidos do Canadá nos anos 1960. Agora, manadas de centenas. Raposas do Ártico caçam lêmures, lebres do Ártico, brancas contra a neve, congelam quando ameaçadas, confiando na camuflagem. Aves marinhas nidificam em falésias em colônias de Mesmo aqui, onde não há humanos, a mudança é visível. O permafrost derrete, solo congelado por milênios descongela, lagos surgem onde antes havia gelo sólido, encostas desabam sob o seu próprio peso.
Em 2010, um bloco de gelo do tamanho de Manhattan se desprendeu da geleira Peterman. Imagens de satélite registraram o momento. Em time-lapse, a plataforma de gelo, uma língua de gelo que se estende para o mar, fraturou-se. Uma rachadura surgiu e então se alargou. Um pedaço do tamanho de uma cidade inteira se desprendeu e flutuou para longe. Em 2012, aconteceu de novo outro evento massivo de desprendimento de gelo. Entre esses eventos, a geleira Peterman perdeu 40% de sua plataforma de gelo em apenas 2 anos. A geleira continua seu movimento, avança e se quebra. O ciclo simplesmente não para. Helheim recua, Peterman colapsa. A camada de gelo perde 280 bilhões de toneladas de gelo por ano, o suficiente para elevar o nível dos oceanos anualmente de forma mensurável. Os bois almiscarados pastam. Os caçadores caçam. A vida continua, mas o gelo, tão antigo e paciente, está a ficar sem tempo. O arquivo congelado, que levou 500 mil anos para se formar, derrete mais rápido do que em 500 mil de anos. O gelo lembra, mas a memória, mesmo congelada, não é permanente. Groenlândia. A ilha coberta de gelo, 80% branca, de uma brancura impossível, infinita. Nós seguimos o gelo do seu coração às suas bordas, do centro congelado onde o tempo está preso em camadas, até as costas onde ele se desprende no mar. Nós vimos cidades agarradas à rocha, caçadores atravessando o oceano congelado. Ruínas antigas, vestígios vikings da Guerra Fria e ainda mais antigos. E por toda parte, o gelo. A later wars. A camada de gelo não é estática. Nunca o foi. Ela avança, recua, lembra e esquece. Durante 500 mil anos, ele tem arquivado o clima do planeta, ar aprisionado, neve registrada, corpos preservados. Agora, em décadas, derrete mais rápido do que o que se viu em 500 mil de anos. O gelo ainda permanece por enquanto. Cobre a Groenlândia como uma memória que não quer desaparecer. Mas a memória, mesmo congelada, não é permanente. O gelo sabe disso. Sempre soube.